Olá pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui logo depois de ter... Na verdade foi há um mês que eu comprei esse iPad aqui, fiz o vídeo de unboxing que tá há 2 vídeos atrás aí no meu canal. E daí eu tive mais ou menos um mês para me familiarizar com esse programa daqui, Procreate, que foi a principal razão pela qual eu comprei o iPad, para desenhar nele. E daí eu tava pensando em construir um vídeo quando eu finalmente me sentisse apto o suficiente, familiarizado o suficiente com esse aplicativo daqui, ao ponto de passar muitas dicas para vocês de uma vez só. Mas aí eu pensei, poxa, não precisa de tudo isso para poder fazer um vídeo no nível básico, demonstrando para as pessoas que, assim como eu, acabaram de ter esse aplicativo pela primeira vez e estão completamente perdidos. Então, mesmo que eu não tenha dicas muito complexas, se você for um usuário do Procreate, que está usando ele há muito tempo e já está muito familiarizado com as ferramentas dele, eu acho que esse vídeo aqui não é para você. Esse vídeo aqui é para aquela pessoa que acabou de obter um iPad, provavelmente já acabou de comprar uma canetinha aqui, que aliás, essa caneta daqui, deixa eu pegar a caixa dela, é dessa marca daqui que eu comprei também junto do iPad, WB, não sei como é que pronuncia isso aqui, webookers.com.br. E daí, na verdade, não é original, né? A Apple Pencil, que ela é muito cara, mais de R$1.000. Acho que mais de R$1.000. E daí eu comprei esse daqui, que custou 200 e poucos reais. E ela basicamente faz a mesma coisa, gente. A única coisa que ela não faz da Apple Pencil original é reconhecer os níveis de pressão, né? Então, todos os toques que você faz no iPad é a mesma coisa para o iPad, não tem esse nível de pressão. Mas fora isso, eu carrego a canetinha através desse cabo daqui USB, conecto diretamente na tomada, ao contrário da canetinha da Apple que tem que colocar aqui, que aliás é um design super feio, não consigo entender até agora porque eles resolveram fazer criar essa solução para carregar. E quebra o galho, gente, não é perfeita, eu acho que existem até outras canetas melhores do que essa aqui, na mesma faixa de preço, mas essa daqui foi a primeira que eu vi assim que me agradou e eu comprei e até agora eu tô satisfeito. Se bem que eu ainda pretendo comprar um original, nem que seja de segunda mão, lá na OLX, alguma coisa assim. Mas enfim, eu vou abrir aqui o aplicativo Procreate. E faz mais ou menos um mês que eu comprei o iPad, mas como vocês veem aqui, já tem muito desenho que eu fiz. Acho que eu posso dizer que eu dei uma viciada nele, né? Pra você visualizar esses desenhos, não é legal você clicar assim diretamente nele, porque ele vem para um modo de edição, né? Quando você quer simplesmente visualizar a galeria, você tem que puxar assim, fazendo esse movimento de pinch. E daí você vê todos os desenhos. E os últimos desenhos que eu fiz foram esses aqui. Você percebe que... Acho que dá pra perceber que eu tenho um certo estilo que se repete de todas as ilustrações que eu faço. Basicamente, eu só tenho usado um brush para colorir. Então, eu realmente preciso me aprofundar nesse aplicativo e talvez comprar mais brushes. Porque, olha só, dá pra perceber que eu sempre uso o mesmo brush, que é o Nico alguma coisa. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o brush, meu brush favorito. E é isso, meu estilo de desenho por enquanto é esse. Não que eu tenha definido esse estilo de desenho para mim para sempre, mas porque é o estilo de desenho que eu consigo desenvolver dentro dos meus conhecimentos do Procreate e das minhas ferramentas disponíveis aqui. Mas então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque, primeiramente, eu quero guiar o usuário do Procreate iniciante, aliás. E também porque eu quero mostrar para vocês o meu estilo de desenho que eu desenvolvi com o conhecimento que eu tenho até hoje. Então vamos lá, a primeira coisa que vocês têm que fazer aqui quando vocês querem desenhar, criar um desenho, é apertar aqui clicar aqui nesse ícone de mais. E geralmente eu vou para esse formato daqui, ó, A4, que é 210 por 297. Só que aí depois eu percebi que quando eu vou colocar no Instagram, esse formato meio que corta. Ó, vou colocar aqui. Aliás, Instagram é legal esse square e uma outra resolução que eu vou falar para vocês. Mas aí, como não tá aqui salva, eu faço o seguinte: eu coloco aqui no A4 e vocês percebem que ela é uma imagem bem alta. E se você for colocar no Instagram, vai cortar mais ou menos aqui, né?
E daí o que? O que eu faço? Eu venho aqui nas ferramentas, coloco no ícone Canvas, Crop and Resize. Gente, o meu Procreate está em inglês. Eu não sei se tem a opção de colocar em português, mas talvez nem tenha, né? Crop and Resize. E daí eu puxo um pouquinho aqui mais para a direita. Ou seja, eu não faço nada muito exato. Eu nem sei qual é a resolução que dá exatamente. Mas eu puxo aqui um pouco para a direita que isso resolve o problema no Instagram. E daí, dependendo da ilustração que eu estou fazendo, às vezes eu puxo um pouco mais, às vezes eu puxo um pouco menos, eu meio que fico adaptando. Eu vou criar uma resolução para mim que caiba direitinho no Instagram, mas por enquanto eu ainda não fiz isso. Eu fico meio que fazendo essa gambiarra toda vez aqui. Então, fazendo isso, eu aperto aqui Done e tá criado o meu Canvas, né? Então, para fazer o rascunho, e essa primeira página daqui, você provavelmente vai querer fazer o rascunho nela. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são os outros passos, né? Então, para fazer o rascunho do meu desenho, eu venho aqui. Daí tem vários tipos de brush, sketching, inking, drawing, painting. Tem várias outras aqui que são um pouco mais específicas, né? Como, por exemplo, quando você quer colocar nuvens, aí tem nuvens ali, enfim. Mas esse daqui eu uso raramente, ou quase nunca. Os dois tipos de brushes que eu uso são principalmente o sketching, que é rascunho, e daí o meu favorito é esse daqui, ó, 6B Pencil. Eu tô usando muito esse ultimamente, apesar de que no começo eu não usava ele. E daí quando eu finalmente termino de desenhar o sketch, o rascunho, eu venho para aqui, para o Painting, e daí eu escolho esse pincel aqui, Nickel Rule. São basicamente esses dois pincéis que eu utilizo para criar os meus desenhos, gente. Eu já testei vários outros, inclusive daqui da parte de pintura, mas eu não me agrado de quase nenhum. A textura deles sim, tem um aqui que eu gosto sim, que é gouache e watercolor. Mas aí é para um desenho bem específico, né? Que fica aquela coisa mais tons de pastel e tal. Mas geralmente eu venho para aqui. Então, como eu vou fazer ainda o sketching, eu vou pegar o 6B. E daí eu aperto aqui nessa bolinha que tá a cor. Puxo aqui para o preto, né? Que ainda é o sketching. Ou talvez eu possa puxar um pouco mais para aqui para cima, para não ficar tão escuro. E daí, ó. Aqui eu já começo a fazer meu sketching. Para ter a referência, ao alcance, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu mantenho o meu computador aqui ligado na frente para eu não precisar ocupar a tela do iPad, que já não é tão grande aqui assim, já que ele é de 8ª geração, com a foto aqui do lado. Mas se eu não tivesse essa opção de ter um computador aqui na minha frente, com a imagem de referência, eu poderia vir aqui, puxar aqui, esse deck, e daí eu puxaria para cá, pro lado, a parte das fotografias. E aqui eu poderia usar uma imagem minha, puxava um pouco mais para cá, pro lado, para a imagem de referência ficar um pouco menor e eu ter mais espaço aqui para desenhar o rascunho. E aqui eu poderia começar. Mas aí, como eu estou aqui com a foto na frente, eu não preciso disso, então eu vou colocar aqui. E a segunda forma de você colocar a foto de referência no seu iPad é você vindo aqui nas configurações, e daí você vem adicionar, Add, Insert a Photo, inserir uma foto, e aqui eu posso colocar, vamos colocar a mesma, né? Não sei porque ela ficou de cabeça para baixo, mas tudo bem. Viro aqui ela, ajusto o tamanho que eu quero que ela fique. Geralmente eu vou precisar que ela fique só no cantinho aqui. E beleza, aqui eu começo a fazer o meu rascunho, né? Mas aí, como eu falei pra vocês, aliás, dessa vez peraí. Pra você desfazer o que você fez, você pode vir aqui, ou você pode clicar com os dois dedos assim. Eu vou utilizar a foto de referência que tá no meu computador mesmo. Daí eu vou começar a fazer o rascunho. O meu rascunho, geralmente, ele é bem... Eu não posso chamar de desorganizado, mas ele tem muitos rabiscos, ele não é tão higienizado. Então, é uma foto minha também, tô fazendo um autorretrato. Geralmente eu começo com uma bola, né, para determinar o espaço que eu quero.
E daí eu determinei já o espaço total, mais ou menos, né? Pelo menos para me dar uma noção. Aí a partir daqui eu coloco a parte dos olhos. Esse daqui vai ocupar o espaço dos olhos. O nariz vai ficar mais ou menos aqui. E a boca vai ficar mais ou menos aqui. Depois eu passo uma linha no meio, dependendo da perspectiva da foto de referência. E essa linha, no caso, vai ficar aqui. Meu rosto está um pouco virado na foto de referência. Aí, a partir daqui eu começo pela sobrancelha. Mais uma vez eu não tenho aquele rascunho tão higienizado, então eu vou fazendo vários traços assim. Venho para outra sobrancelha. O olho eu faço primeiro um formato oval assim, eu não determino. Você pode puxar assim para ficar mais fácil. Pronto, já determinei onde está o olho, as formas básicas. Daí eu faço outra bola aqui para colocar logo, para defender aqui logo o território do nariz, né? Então a base do nariz vai ficar mais ou menos aqui, só que a narina vem até aqui. Gente, depois eu faço um outro vídeo falando só sobre as ferramentas do Procreate, mas esse vídeo também vai estar focado no meu estilo de desenho, como eu faço o processo básico da maioria dos desenhos que você viu lá naquela galeria. Então, para quem está querendo saber só sobre o Procreate, procura outro vídeo aí na minha galeria, ou até mesmo no YouTube, que eu acho que vocês vão ficar mais satisfeitos. E daí eu defini aqui o formato do nariz. E a mesma coisa para a boca. Vocês percebem que eu sempre começo com um formato básico, né? Ou é um formato oval, ou é um formato, sei lá. Porque o rosto humano, ele não tem muitas linhas retas. Então, eu geralmente gosto de definir o formato básico, começando logo por uma bola ou um formato oval. Aí depois que eu faço isso, eu defino mais o formato do rosto. Se você quiser deixar um pincel um pouco mais escuro, você puxa ele para cá, essa parte daqui para cima, e daí ele pega uma tonalidade um pouco mais agressiva, mais escura, né? Se você quiser deixar ele um pouco mais grosso, você também puxa ele mais para cima, mas eu não quero que ele fique tão grosso assim, então vou puxar um pouco aqui mais para baixo. Não tô caprichando muito não, porque eu só quero mostrar para vocês o processo do meu desenho. Aqui eu preciso saber a altura do ouvido, ele começa mais ou menos entre a boca e o nariz, aqui nessa altura. E aqui eu vou definir um pouco mais do olho. Do olho. A borracha está logo aqui e você pode também definir o tamanho dela e o nível de opacidade. Então preciso apagar um pouco aqui porque
Gente, eu tô achando a boca um pouco pequena demais. E daí o que é que eu posso fazer? Eu seleciono aqui essa ferramenta com o Szinho. E daí eu seleciono a parte que eu quero modificar o tamanho. E daí eu quero selecionar a boca aqui para aumentar um pouco o tamanho dela. Logo depois que eu seleciono, eu venho aqui nessa ferramenta e eu posso redimensionar o tamanho da boca. E também posso mover para onde eu quero. Pronto, o rascunho inicial eu já finalizei. E daí eu vou querer agora colorir, né? Aí o que que eu faço? Qual é o processo que eu geralmente tomo? Eu venho aqui onde eu posso exibir todas as camadas que eu tenho. Nesse momento só tenho basicamente a cor de fundo, que é essa branca aqui, e a camada do rascunho, entendeu? Então se eu quiser, por exemplo, fazer com que essa camada desapareça, eu posso clicar aqui nesse botão de selecionar. Mas como eu ainda preciso dela, eu deixo ela selecionada. O que eu quero fazer é diminuir um pouco da opacidade desse rascunho para que eu possa colocar as cores de fundo ou talvez alguns contornos e tal. Então, para que toda essa bagunça aqui desse rascunho desorganizado não me atrapalhe na hora de colorir, eu aperto com os dois dedos aqui de uma vez nessa camada e daí ele vem num modo de ajuste de opacidade em que eu posso diminuir simplesmente fazendo isso. Então eu deixo mais ou menos a opacidade em 26% a 30%, que é bem claro, mas o suficiente para eu saber o que é que está acontecendo. E a partir daqui eu venho de novo nessa parte da camada, crio uma nova camada, só que a ordem dessas camadas interferem no processo lógico do que você vai fazer. Por exemplo, se você quiser colocar uma cor ou qualquer coisa que você for fazer nessa camada por cima dessa daqui do rascunho, você deixa essa camada em cima. Então você percebe, por exemplo, vou aqui pegar logo o pincel de pintura, né? Que é esse aqui que eu já falei para vocês. Então, por exemplo, se eu quiser pintar por cima do rascunho, olha só, vê que ele desaparece lá, né? E daí isso daí não é muito produtivo para mim, porque eu preciso me guiar ainda com o rascunho por cima. Então o que que eu faço? Eu venho nessa camada da pintura, seguro e puxo aqui para baixo. Então vocês vão perceber que tudo que eu pintar agora vai ficar por baixo do rascunho, tá? Então, qual é o processo de pintura agora? O processo de pintura, geralmente eu uso essa paleta aqui, que vem... Essa paleta daqui, ela é padrão do Procreate, não fui eu que criei. Então eu percebi que esses tons aqui iniciais, eles se parecem muito com tons de pele, né? Desde o mais claro até o mais escuro. E daí o que que eu faço? Eu posso simplesmente vir para cá e selecionar um tom por vez, né? E depois vir aqui e tal. Mas o que eu achei mais prático foi pegar os tons que eu vou utilizar para fazer a pele e colocá-las todas aqui, disponíveis para mim logo diretamente no Canvas. Eu vou utilizar todas essas cores, gente. E daí fica bem mais prático, né, do que você ter que abrir depois todas as vezes. E daí, olha só, essa cor daqui, essa tonalidade daqui é a mais escura dessa paleta. Mas eu posso criar uma mais escura ainda, que eu tô achando essa cor daqui muito parecida com essa tonalidade anterior a ela. Então eu venho aqui no Classic. E daí eu posso puxar um pouco mais para baixo aqui, para tornar ela um pouco mais escura. E daí, olha só, ela ficou uma tonalidade mais escura ainda, né? Então vamos lá. Geralmente eu começo pela tonalidade mais clara do rosto. Vou fazer uma construção aqui. Mesmo se a pele às vezes é uma pele de cor negra,
Eu venho primeiro com a camada um pouco mais clara, que vai me dar a base de todas as tonalidades de pele. Eu tenho uma tonalidade de pele um pouco clara, e daí provavelmente eu não vou precisar usar esses tons aqui mais escuros. E inclusive eu tô achando esse tom inicial daqui um pouco já escuro demais para a pele que tá ali na referência. Então essa cor daqui que eu tô usando já tá selecionada, né? Aliás, eu nem expliquei para vocês o que foi que eu fiz. Quando eu quero selecionar essas cores a partir daqui, eu coloco o dedo aqui e seguro, e vai aparecer essa ferramenta aqui redonda, e daí só é levar para a cor que eu tô querendo utilizar no momento. Então eu trouxe para cá, para essa primeira tonalidade mais clara aqui, e ela já fica automaticamente pronta para usar. Quando eu quiser passar para outra tonalidade, ao invés de vir para cá e selecionar tudo de uma vez, eu faço a mesma coisa, seguro e venho para cá para a segunda tonalidade. Isso deixa o processo bem mais fluido e mais rápido. Mas como eu estou achando o primeiro tom já muito escuro, eu venho aqui para configurar ela no mesmo lugar que eu falei para vocês anteriormente, só que dessa vez eu vou querer trazer um tom um pouco mais claro. Vou deixar ele aqui no canto e eu vou substituir esse tom aqui que eu coloquei inicialmente por esse mais claro. Já o segundo tom que eu vou precisar usar para dar um pouco mais de contraste vai ser esse tom que eu utilizei anteriormente. E daí eu vou colocar em áreas mais específicas, que tem um pouco mais de sombra. Mas aí eu vou sem medo, né? Porque essa tonalidade aqui, por mais que tenha um tom um pouco abaixo, ele ainda não é tão escuro. Então eu posso selecionar muitas partes aqui sem ter tanto medo de escurecer tanto o rosto. E daí eu deixo aqui alguns pontos de iluminação estratégicos, né? Geralmente são o quê? Geralmente é essa parte daqui entre a sobrancelha e o olho, e a parte da bochecha, a parte do nariz. Geralmente o lábio superior é mais escuro que o lábio inferior. E a partir daqui eu venho para a tonalidade ainda mais escura, e você percebe que eu estou criando camadas, né? Então vamos lá, vamos colocar em partes mais específicas ainda. Aqui eu já vou colocar aqui, contornando essa parte daqui. A parte do nariz, eu preciso fazer um contorno maior aqui. Essa parte daqui fica mais escura também. E especialmente a parte do pescoço. Então você percebe que a gente já está construindo aqui várias camadas de cores. Eu não utilizo outras camadas para separar as cores, as tonalidades, porque eu acho que já é prático o suficiente eu trabalhar com todas essas tonalidades da pele na mesma camada. E daí eu posso até vir aqui, ó, com a camada mais escura ainda. Daí colocar em pontos mais estratégicos ainda. O cabelo eu vou deixando para depois, né? Às vezes eu coloco aqui a tonalidade de pele nele só para dar um contraste. Mas eu deixo para trabalhar com ele mais tarde.
Pronto, eu acho que eu selecionei aqui as partes estratégicas. E daí eu venho para um tom mais escuro ainda. E é assim, gente, paciência, né? Para construir as camadas. Mas se você for para uma camada clara demais, para uma outra camada de tonalidade escuro demais, eu acho que perde um pouco do efeito que você está procurando. Ó, eu tô achando que eu cobri demais, então eu venho aqui e seleciono uma parte de baixo para desfazer o que eu fiz. Porque eu percebi que aqui não é tão escuro. Aí para voltar para essa tonalidade mais escura, eu seleciono ela novamente. E aqui eu vou colocar sobrancelha. Essa tonalidade eu já estou reservando para partes mais escuras, bem mais escuras, né? Eu não estou mais colocando tanto na pele, estou deixando para colocar em lugares mais específicos, como os pelos, né? Eu já posso utilizar esse tom, que é escuro o suficiente para contornar aqui esses detalhes, como as narinas, criar aqui mais definição, devolver as definições, né? Porque esse rascunho que está por baixo daqui, eu vou retirá-lo no final. Então eu preciso delimitar aqui os detalhes e tal, devolver os detalhes para o desenho. Ó, veja que eu fiz um erro e daí cliquei assim imediatamente com os dois dedos para desfazer daquele erro e refazer. Tô achando que eu posso pegar um pouco dessa tonalidade para cobrir mais aqui essa parte do nariz. Às vezes a proposta do meu desenho não é ser completamente realista, então às vezes eu me permito deixar até em tonalidades que não são tão realistas, como por exemplo, eu não sou ruivo, mas eu poderia deixar a tonalidade do cabelo sendo assim, para ter sei lá, uma proposta mais monocromática. Mas eu não vou deixar assim, eu vou pegar aqui agora a tonalidade mais escura. Eu não gosto muito de trabalhar com pretos, entendeu? O meu cabelo é preto, é castanho escuro. Mas o preto, ele meio que tira um pouco da beleza das cores, sabe? É um tom muito anulador. Ele se impõe muito perto dos outros. E daí, geralmente, para substituir o preto, eu utilizo roxos escuros, às vezes até marrom escuro. Normalmente eu passaria mais tempo aqui nesse desenho, mas como eu quero mostrar pra vocês,
Não, esse tom daqui tá muito escuro pro lábio. Eu vou colocar só em regiões que tem pelos mesmo. E daí, geralmente quando eu termino de colocar alguns detalhes do desenho mais escuros, como é o que eu estou fazendo aqui agora, eu faço o trabalho inverso, que é pegar os tons mais claros. Então eu venho para cá novamente e vou aqui bem para cima. E daí eu determino algumas partes onde eu quero iluminar. Geralmente... Ah não, isso aqui ficou um pouco tom de cinza. Vamos aqui, ó, para essa parte daqui mais clara. Pode ser ainda mais claro do que isso. Quero ainda que seja quase praticamente branco. Aqui eu coloco também na ponta do nariz, nesse contorno daqui. Aqui também tem um ponto de iluminação. Aqui nessa parte do pescoço também. Onde é que eu posso colocar mais? Bom, eu vou já colocar aqui o brilho dos olhos. Vou pegar aqui um tom branco absoluto aqui. A partir daqui eu já posso tirar a parte do rascunho aqui para ver como é que tá ficando. Mas antes de tirar o rascunho, eu vou colocar aqui a cor da blusa, que nesse caso é um preto.
E aqui eu já posso apagar essas tonalidades aqui que eu utilizei como atalho. O tom do cabelo está muito monocromático, então eu vou selecionar aqui e vou modificando aqui algumas tonalidades. Vou colocar aqui mais escuro. E daí eu pego aqui mais escuro ainda, para dar algumas camadas para ele. Gente, eu tô fazendo um rascunho, um desenho bem apressado aqui, para o vídeo não ficar ainda maior do que ele já está. Mas normalmente eu me preocuparia um pouco mais com os detalhes, né? Então, gente, para não deixar a parte de trás completamente branca e também para dar um pouco de contraste com o próprio rosto, eu vim aqui com mais uma camada. Eu poderia utilizar essa camada aqui pré-estabelecida para background color, para cor de fundo, mas eu vou criar uma camada extra aqui mesmo. E daí eu coloquei ela abaixo de todas as outras duas camadas que eu já tinha criado, que são o quê? A camada da pintura e a camada do rascunho, porque ela vai ficar por trás de tudo isso aqui. Então eu vou selecionar uma cor aqui, talvez um vermelho, não sei. Ó, e daí eu pego aqui, arrasto e trago pra cá. Bom, eu acho que ficou bom o suficiente. Aí eu volto pra cá, vou tirar aqui a parte do rascunho, em que eu dou um pouco mais de contorno aqui para o meu rosto. Tem muita coisa aqui que eu poderia melhorar, né? A orelha dele, a orelha que eu não fiz, mas eu estou fazendo um pouco mais apressado aqui. E esse é o processo do rascunho que eu geralmente faço para todas as outras aquelas criações da minha galeria. É esse basicamente o processo que eu aprendi o suficiente para criar os meus próprios desenhos, minhas próprias ilustrações. Se eu quisesse, por exemplo, dar um tom mais realista para essas camadas e meio que misturar uma tonalidade com outra, eu selecionaria essa ferramenta daqui, que me possibilitaria, olha só, misturar. Meio que você faz com uma tinta mesmo, a óleo, uma tinta acrílica, né? Para não ter essa separação aqui muito aparente. Geralmente eu gosto de deixar essa separação aí aparente de uma tonalidade para outra, porque acho que fica mais parecido com o estilo, uma proposta que eu procuro mais, sabe? Que é essa proposta mais gráfica, mais agressiva, menos organizada, sabe? Porque eu não gosto muito de criar ilustrações muito parecidas com uma obra realista. E basicamente é isso, pessoal. Olha só, eu reorganizando aqui. Eu tenho algumas ilustrações que eu me preocupei com essa ferramenta, como por exemplo, deixa eu ver aqui alguma. Bom, essa daqui desses gatinhos eu utilizei para dar essa perspectiva de pelos, né? Então eu peguei essa ferramenta e ficava fazendo assim. Eu também tenho outra ilustração aqui que eu gostaria de achar assim, essa daqui. Eu utilizei muito também essa ferramenta para dar essa misturada nas cores e eu gostei muito desse desenho. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o meu rascunho bem rápido que eu fiz para vocês, só para vocês saberem qual é o meu processo que eu tenho aprendido até hoje, né? Pode ser que no futuro próximo ou distante eu crie um outro processo completamente diferente, com outros brushes, com outras dinâmicas de camada, mas por enquanto o que eu geralmente faço é isso que vocês acabaram de ver nesse vídeo. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação a esse processo que é tão básico, né? Mas se vocês quiserem fazer algumas perguntas extras, vocês podem deixar aí nos comentários. E se vocês tiverem interesse
de acompanhar até o meu próprio progresso em relação à utilização dessa ferramenta Procreate, pode se inscrever aí no canal, que futuramente, e dessa vez no futuro próximo, claro, eu vou lançar outros vídeos falando sobre algumas ferramentas um pouco mais complexas, para eu ensinar ferramentas mais legais, né? Que dê para fazer coisas mais avançadas. Mas por hoje é isso, pessoal. Obrigado por quem teve a paciência de assistir até aqui. Deixa um like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!